Olá, boa noite. Em Itu, o caminhoneiro perde o controle da direção e despenca por um barranco de 50 metros. Veja agora os outros destaques do Noticidade. 2 ônibus são incendiados durante a madrugada em Várzea Paulista. Vizinhos registraram o incêndio. No feriado da proclamação, o Noticidade foi até a cidade de Itu, considerada o berço da República, para mostrar um pouco mais sobre esta parte tão importante da história brasileira. E por falar em feriado, dia 20 tem mais um, o da Consciência Negra. Mas saiba como estes 6 dias de folga prolongada podem prejudicar parte da economia. Quinta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. O Noticidade está no ar. E nesta madrugada, 2 ônibus foram incendiados em Várzea Paulista. A polícia investiga se a ação faz parte dos frequentes ataques cometidos pelo crime organizado em São Paulo. No fim da manhã, ainda havia fumaça no que restou de um dos ônibus incendiados no Jardim Paulista. Moradores registraram o exato momento em que um pneu explode. Nesta outra imagem, é possível ver a chegada da polícia. Um dos motoristas conta que há 7 anos deixava na rua o ônibus utilizado para trabalhar e que não havia motivo para os ataques. Eu levantei às 4 da manhã que eu saí aqui, já vi o ônibus queimando, devia fazer poucos minutos que ele ainda estava com o alarme ainda acionado, tocando o alarme. No mesmo bairro, outros motoristas também deixam os veículos na rua. Agora, eles temem que ações como essa se repitam. Tive que retirar o ônibus de frente da minha casa, levar para a garagem para não acontecer um pior aqui na vizinhança. Já no Jardim América, o ônibus incendiado foi guinchado no início da tarde. Vizinhos também registraram imagem das chamas, que atingiram a rede elétrica. Por causa disso, moradores ficaram 1 hora sem energia elétrica. Parte do diesel do tanque do ônibus chegou a vazar pela rua. Nos 2 casos registrados, ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi identificado. A gente ficou morrendo de medo, né? A gente acordou já tirando as tomadas, desligando tudo, sabe? Ficou sem energia, o diesel descendo lá para baixo nessa rua. E você precisava de ver a altura do fogo. Então assustou bastante os moradores, né? A perícia passou pelos 2 locais. A polícia vai investigar se os crimes têm ligação com os ataques a ônibus na Grande São Paulo. E também nessa madrugada, uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros no bairro São Camilo, em Jundiaí. Segundo a PM, ninguém ficou ferido. O autor dos disparos ainda não foi encontrado. Em Itu, um caminhoneiro perdeu o controle da direção e despencou por um barranco. Pelo cenário do acidente, parece inacreditável que o caminhoneiro tenha saído ileso. De acordo com a polícia, ele perdeu o controle do veículo depois de uma curva e bateu na proteção da pista, que cedeu. O caminhão, que vinha de São Paulo e tinha como destino Piracicaba, estava carregado com aproximadamente 18 toneladas de produtos, entre alimentos e eletrônicos. Muitos motoristas têm o hábito de usar o acostamento em dias de grande movimento nas rodovias, mas essa atitude representa muito perigo. Parar, trafegar no acostamento ou ainda ultrapassar por ele, além de perigoso, é proibido. Mesmo assim, imagens como essas são comuns. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, são infrações distintas. Trafegar pelo acostamento é infração gravíssima. Multa de R$ 574,61 e 7 pontos na carteira. Quem ultrapassa pelo acostamento comete infração grave. Pode pagar multa de R$ 127,69 e acumula 5 pontos. É infração leve estacionar o veículo no acostamento. A multa é de R$ 53,20 e ainda 3 pontos na habilitação. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 546 acidentes nos acostamentos das rodovias administradas pela ViaOeste. Houve um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os acidentes no acostamento representam, em sua totalidade, 20% do total das ocorrências registradas em nosso sistema. O coordenador de tráfego da concessionária orienta que o acostamento só deve ser usado em casos de emergência. O usuário que precisar utilizar o acostamento deve sinalizar o veículo com um triângulo e, de preferência, desocupar o veículo ficando numa área de segurança. E a Justiça prorrogou a prisão temporária dos suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de fraudes em licitações.
O ex-diretor do SAI de Sorocaba, Pedro Dalpian, e outras 15 pessoas devem ficar detidas mais 5 dias até que mais provas sejam colhidas e anexadas ao processo da Operação Águas Claras. O Tribunal de Justiça de Sorocaba, após a apelação do promotor Orlando Bastos Filho, reabriu o processo que apura se os vereadores da cidade cometeram abuso na sessão extraordinária em que aprovaram o aumento de salário dos parlamentares a partir da próxima legislatura, em 2013. A votação foi em dezembro do ano passado. Um mês depois, os próprios vereadores voltaram atrás da decisão. A Polícia Militar Rodoviária de Itu apreendeu nesta manhã 99 ampolas e blisters de medicamentos controlados e de venda proibida no Brasil. Os produtos contrabandeados estavam em um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro. Um homem foi preso e a mercadoria foi levada para a Polícia Federal de Sorocaba. Itu é conhecida como o berço da República, já que em 1873 sediou a primeira convenção republicana do país. E como hoje é comemorado o feriado da Proclamação, nós estivemos por lá no Museu Histórico para conhecer um pouco mais desta parte da história brasileira. A senhora sabe por que Itu foi tão importante para a Proclamação da República? Não. Porque aqui foi criado o primeiro partido republicano do Brasil. Foi aqui, nesta casa, onde hoje é o Museu Republicano, que em 1873, 16 anos antes da proclamação, que nasceu a ideia de república. Líderes da região queriam mais liberdade econômica. A data ficou conhecida como a Convenção de Itu. Foi um grupo muito forte, porque essa região aqui era uma região muito rica naquele momento, era uma região que tinha já um poder econômico, mas ainda não tinha poder político. Apesar de conquistarem a República, os primeiros presidentes foram militares. O primeiro presidente civil só conseguiu se eleger em 1894, o ituano Prudente de Moraes, que também fez parte da Convenção de Itu, em 1873. E era um grupo que também havia muitas pessoas identificadas e egressas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que era um celeiro político do Brasil naquele momento. Para comemorar a data, além de abrir o museu, a direção resolveu fazer também uma feira de livros. Vários títulos produzidos pela USP foram vendidos pela metade do preço. A oportunidade de levar para casa, né, textos, documentos que relatam em profundidade a convenção que ocorreu nesse edifício, nessa casa. E reservistas do Exército de 1955 se reuniram para matar a saudade e, principalmente, revelar o espírito patriota que existe em cada um. Esses amigos já se conhecem há 47 anos. Serviram junto o Exército em Itu na década de 50. Época inesquecível. Aprendi tudo que de bom e o que não prestava, aprendi lá também. As fotos revelam que a aparência mudou um pouco, é claro. Nenhum deles era casado ou tinha filhos, jovens demais para isso. Com o tempo mudaram de profissões, se afastaram. Mas aos 75 anos de idade, Sidney, que na época era cabo, teve vontade de reunir todo mundo. E não é que deu certo? A gente morre. E a vida é uma só, companheiro. Nós temos que fazer isso aqui. Eles são metódicos, se reúnem na segunda terça-feira de cada mês. Não tem nada que tire você da verdadeira alegria, é aquela em que você recorda de coisas boas. E nós só recordamos de coisas boas. E tudo é registrado, as imagens são da reunião da base do Exército em 95. Enche-me de satisfação e orgulho. Cláudio parece jovem demais para fazer parte do grupo. E ele foi adotado. O pai dele, falecido há 13 anos, foi quem serviu ao lado dos amigos. Em memória do pai, o soldado Uliana, Cláudio faz questão de estar presente. A amizade de quartel é uma amizade vitalícia. Essa você realmente, a vida toda, você se encontra, você é amigo e faz festa. Então é muito bom. E quem também não convivia com os rapazes são as esposas. E olha que ouvindo as conversas, hoje elas descobrem travessuras do passado.
Ele era morador antes. Depois eu fiquei olhando bem se não aprontava depois. Depois da Agência Reguladora do Transporte anunciar a suspensão da empresa Expresso Regional em São Roque, por apresentar péssimas condições, como mostramos no Noticidade, uma nova empresa foi selecionada. 40 veículos da aviação Piracicabana agora atendem a população. E uma falha no freio em um ônibus da empresa Expresso Regional de São Roque pode ter sido a causa de um acidente. O motorista bateu em uma moto no centro da cidade. A motociclista foi socorrida com ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista já havia reclamado na empresa sobre problemas no freio. O veículo vai passar por perícia. Mudanças nas leis trabalhistas podem aumentar 4 vezes o custo de manter uma empregada doméstica. Elaine trabalha há 10 anos na casa de Cláudia. Tem carteira assinada, férias, garantias mais que merecidas. E trabalha pra caramba, né? Tem muita coisa pra fazer. Os trabalhadores domésticos poderão ter mais 16 direitos assegurados, entre eles jornada de trabalho de 44 horas semanais, fundo de garantia, pagamento de horas extras, adicional noturno e seguro-desemprego em caso de demissão. O projeto ainda tem de ser aprovado em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, antes de ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Se essas mudanças entrarem em vigor, os trabalhadores domésticos vão ter os mesmos direitos de quem trabalha em uma empresa, exceto aqueles que não se aplicam ao trabalho doméstico, como participação nos lucros, por exemplo. Mas há um ponto que ainda não está claro no projeto: se os patrões vão pagar essa conta sozinhos. Os custos trabalhistas são altos e assustam o empregador. Se o salário mensal for de R$ 622, o patrão terá os seguintes gastos: 1/12 mais 1/3 das férias, 1/12 do 13º, fundo de garantia e INSS. Sem contar nenhum tipo de benefício, nem adicional noturno, o empregado doméstico poderá custar R$ 985. Cláudia está preocupada. Ela paga integralmente o INSS de Elaine, mas se as despesas aumentarem muito, deve descontar os 8% da parcela da empregada, o que é permitido por lei. Se eu tiver muito mais adicionais a pagar, eu vou ter que dar uma negociada. De acordo com o IBGE, existem quase 7 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, mas apenas 30% têm carteira assinada. Para este especialista, a nova lei, se aprovada, poderá estimular o mercado informal. Mas nós temos que equilibrar. Não adianta, reforçar um lado e enfraquecer o outro. De que forma? Reduzindo o custo, como o governo faz para as empresas. A temperatura caiu um pouco e agora existe a possibilidade de chuva na região. Confira como fica o tempo em algumas cidades. Sorocaba terá mínima de 13 e máxima de 25 graus. Mínima de 10 graus em Ibiúna. Em Itapetininga, a máxima chega aos 24. Mairinque terá mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Jundiaí, os termômetros marcam a máxima de 27 graus. Dia 15, Proclamação da República. Só aí já são 4 dias de folga com o sábado e domingo. Mas se levar em conta que em dia 20 tem mais um feriado, são 6 dias para muita gente aproveitar. E o que pode ser bom para alguns, para outros pode ser prejudicial. É o caso de parte do comércio. 2 feriados em menos de uma semana rendem planos. Viajar. Praia. Vou pra praia. Vamos sair um pouquinho, né? Aproveitar esse feriadão. Vou pra Florianópolis, passear um pouco. E o que dizer então quando o prolongado é maior do que os outros? Quem emendar terá 6 dias de descanso. O feriado de hoje da Proclamação da República e o da Consciência Negra, comemorado em algumas cidades na terça, dia 20. É mais folga do que no Carnaval, por exemplo. Motivo de sobra para comemorar, né? Mas não é bem assim não, pelo menos para o comércio. Ninguém vai comprar presente pela Proclamação da República, então não aquece muito o comércio por conta disso. E feriado é mesmo sinônimo de prejuízo na economia. De acordo com uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, somente este ano, por conta dos feriados municipais, estaduais e nacionais, o Brasil deve deixar de gerar 45 bilhões de reais. Em Sorocaba, o presidente da Associação Comercial sabe que a maior parte da freguesia vai viajar. A aposta é em consumidores de outras cidades. Acreditamos que a região vai aproveitar esses feriados e virão
para Sorocaba para antecipar até as suas compras de Natal. Mas nada como ter cautela. Uma questão até do empresário ele comparar um pouco e ter um pouco de cuidado nessa hora, porque para ele abrir nesses dias aí, ou mesmo na sexta e na segunda tudo bem, mas no feriado ele vai ter custos adicionais de trazer esse funcionário para cá, então às vezes não compensa para o cara abrir nesses dias mesmo. Dos 6 dias, a maioria dos lojistas de Sorocaba deve fechar as portas somente hoje e no domingo. Mesmo com o quadro de funcionários reduzido, comerciantes devem abrir, inclusive, na terça, na esperança de recuperar as vendas. A nossa aposta é no dia 20, que está vindo o 13º, aí o pessoal está pagando as contas, agora vamos ver se eles gastam um pouquinho do 13º antecipado, para não deixar para os últimos dias do Natal. Aí. Você vai ver agora como é possível melhorar a vida de muita gente com um simples gesto. Basta um pouco de atenção e carinho. Que tal doar um pouco da sua companhia? Isso mesmo, em vez de dinheiro ou alimentos, a sua presença pode ajudar muita gente. Nessa casa de repouso em Sorocaba, existe a campanha Adote um Idoso, que aproxima a população das pessoas que moram por aqui. Desde ouvir o interno, contar as suas histórias, tornar mais ou menos o dia dele, como também participar de algumas atividades aqui dentro com ele, com um jogo, com um karaokê, mesmo servindo um café ou algum serviço voluntário que ele possa exercer para a gente aqui dentro. Luiz decidiu doar um pouco de seu tempo e serviço. Aqui, o auxiliar de enfermagem aposentado é barbeiro. Tem uma necessidade, assim, dentro de mim, né? Então é por isso que eu faço esse trabalho e faz muitos anos e não me arrependo e para mim faz já parte do meu dia a dia. De acordo com esta psicóloga, o contato com outras pessoas é fundamental para todo mundo. A companhia, o estar com o outro, alimenta emocionalmente. E a gente não vive só do alimento concreto aí, né? Das coisas básicas da vida. Então, dormir, acordar, se alimentar. E os idosos adoram uma boa companhia. Ruth, por exemplo, conta que ganhou uma irmã adotiva. Ela traz frutas, ela traz presentes pra gente. Faz bingo aí no salão. O que a senhora acha dessa companhia? Maravilhosa. Ela conversa com a gente, precisa ver. E o que a gente fala também, ela gosta. O presidente da instituição garante que quem vier aqui vai descobrir um baú de histórias e de experiências. Ela descobre que realmente ela cresceu e que aqui os nossos internos realmente é uma biblioteca e não um depósito de idosos. Quando eu estou de bom humor, pode entrar, eu paro de costurar, o que pergunta para mim eu respondo, eu converso. Ela gosta de receber essas visitas? Gosto. Quando eu não estou de mau humor, eu gosto. Não custa muito para ser feliz e fazer feliz, né? E se você ficou sensibilizado, participe da campanha. Entre em contato com o Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. O telefone é o 015-3313-9100. O Noticidade termina aqui. Fique agora com as notícias do SBT Brasil. Obrigado pela companhia e até amanhã.